Beba 2 litros de água por dia. Coma de 3 em 3 horas. Comece o dia com uma dose de limão em jejum. Mitos envolvendo hábitos e alimentação que, quando repetidos várias vezes, acabam sendo incorporados ao senso comum. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Nas últimas semanas, a gente recebeu vários encaminhamentos de uma reportagem que saiu na CNN Brasil dizendo que beber 2 litros de água por dia é excessivo, de acordo com um novo estudo. E isso nos fez pensar em quantas coisas no mundo da nutrição são baseadas não em ciência sólida, mas em senso comum. Porém, esse senso comum acaba sendo incorporado e repetido por profissionais, dando a impressão para as pessoas de que são fatos científicos ou regras que precisam ser seguidas. Há anos se perpetua a ideia de que é necessário beber 2 litros de água por dia. No entanto, um novo estudo da Universidade de Aberdeen, no Reino Unido, mostra que a ingestão recomendada de água de 8 copos, cerca de 2 litros, por dia, raramente corresponde às nossas necessidades reais e muitas vezes pode ser muito alta. Segundo a pesquisa, a quantidade necessária para ser bebida varia entre 1,3 a 1,8 litros por dia, dependendo da idade, clima e de onde a pessoa vive. De acordo com a publicação, pesquisas anteriores nessa área estavam baseadas em pequenos grupos de pessoas e tendiam a não considerar a água ingerida através dos alimentos. Na reportagem da BBC, em inglês, tem um pouco mais de detalhamento e, claro, como sempre acontece na reportagem brasileira, não tem o estudo citado, ele não está linkado, enquanto que na reportagem da BBC em inglês o estudo original está linkado. Mas voltando, na reportagem da BBC, eles explicam que essa estimativa exagerada da necessidade diária de água é porque estudos originais feitos muitos anos atrás basearam a sua estimativa de quanta água as pessoas precisavam em questionários nos quais elas respondiam o quanto elas comiam. E como vocês que nos escutam aqui no podcast já sabem muito bem, as pessoas nunca respondem corretamente esses questionários e tendem a subestimar quanta comida consomem por dia. E, portanto, os estudos acabaram subestimando quanta água eles estavam consumindo na comida. Porque vamos lembrar que a maior parte da comida que a gente consome, em termos de volume, de peso, costuma ser água, né? A carne é 60%, 70% água, mesma coisa se aplica para batata ou frutas. Enfim, seres vivos, que é o que compõe, ou deveria compor, né, a maior parte daquilo que a gente come, são compostos em grande parte de água. Então, como os pesquisadores subestimaram no passado quanta água se consumia na comida, eles acabaram superestimando quanta água era necessário beber. É interessante que toda vez que a gente fala sobre essa quantidade de água a ser ingerida, as pessoas perguntam se precisam beber mais que 2 litros por dia, porque isso já está muito concretizado. E muitas falam que têm dificuldade, que tentam às vezes carregar uma garrafa d'água, mas que não conseguem bater essa meta. E aí a gente sempre pergunta, onde é que fica o lugar do sinal fisiológico da sede nisso tudo? E aí eu gosto de fazer uma analogia que é assim, ó, nós precisamos variar a quantidade de água que a gente bebe de acordo com o quanto a gente sua, por exemplo. Se eu estou fazendo exercício, se eu estou num ambiente quente, eu vou precisar mais água. Ao contrário, se eu estou num ambiente frio e em repouso, eu vou precisar menos. Outra coisa que o exercício também provoca é uma necessidade maior de oxigênio. Não é verdade? Se eu estou fazendo exercício, eu preciso mais oxigênio para gerar energia para os músculos. E algum de vocês que está me ouvindo, quando está subindo uma ladeira, pensa assim, nossa, eu estou subindo uma ladeira, é melhor eu começar a respirar mais, porque meu corpo precisa de mais oxigênio.
Sim, é ridículo, porque obviamente nós evoluímos para ter essa regulação automática. E por que a gente deveria supor que essa regulação funciona para a respiração, funciona para a frequência cardíaca? Porque sim, você não precisa, mesmo que isso fosse possível, comandar o coração a bater mais rápido quando você está fazendo um exercício. Por que você precisaria conscientemente medir em garrafas ou em copos a quantidade de líquido que você consome? Não faz sentido evolutivo, não faz sentido fisiológico. A gente não está dizendo aqui que não é necessário beber líquido o suficiente. O que a gente está lembrando é que esse número mágico de 2 litros não é algo que esteja comprovado cientificamente. E existem, de fato, algumas situações em que aumentar a hidratação propositalmente pode ser útil. Uma delas é, por exemplo, pacientes que têm tendência a formar cálculo renal, pedra nos rins. É sabido que se esses pacientes beberem mais água, eles irão diluir mais a urina, e uma urina mais diluída é uma urina que forma menos pedras. É uma condição médica para a qual o consumo maior de líquido é benéfico. Pessoas que sofrem de constipação também relatam que, quando ingerem mais líquido, tendem a melhorar. E uma outra situação frequente é que às vezes a gente acaba confundindo os sinais de fome e de sede. Tem muita gente que busca se alimentar mais vezes por dia, mas esquece que não está tomando água, e às vezes um copo d'água tira aquela sensação estranha, aquele desconforto, e você percebe que na verdade aquilo que você achava que era fome era sede. O outro lado da moeda, de insistir que as pessoas deveriam sempre beber mais água do que a sua sede sugere, foi muito bem descrito pelo professor Tim Noakes no início desse século, há mais de 20 anos. E o assunto era esportes de endurance, como ultramaratonas. As pessoas são orientadas a beber mais do que a sede, porque existe a ideia de que só a sede não permitirá o consumo adequado de líquido. E foram descritos casos fatais de hiponatremia. O que significa isso? Sódio muito baixo. Eram pessoas que estavam bebendo tanto líquido, tanta água, que estavam tendo uma intoxicação hídrica. Então, o principal motivo que nos levou a gravar sobre esse e sobre os próximos assuntos é que é curioso como determinados mitos, no caso especificamente 2 litros de água por dia, como se todo mundo estivesse na mesma temperatura, fazendo a mesma quantidade de exercício e tivesse o mesmo tamanho corporal, como se a gente pudesse ter uma quantidade certa para o ser humano. E o que mais me choca é que isso é afirmado por grande número de profissionais de saúde, e por isso as pessoas acabam sempre perguntando para nós em rede social, né, Sari? É o mesmo caso do coma a cada 3 horas, né? Eu fiz isso por muitos anos. Eu chegava a colocar um despertador me avisando que a cada 3 horas eu deveria comer alguma coisa, sempre com o fantasma de que se eu não fizesse isso, eu ia ficar com muita fome na próxima refeição e talvez fosse comer demais, só que não dava certo, né? O que acontecia é que eu acabava comendo 3 vezes mais do que eu precisava durante o dia. E o principal motivo alegado para sugerir que as pessoas deveriam comer assim com essa frequência aumentada tem a ver com uma mitológica desaceleração do metabolismo caso você espace as suas refeições. Em 2014, eu fiz uma postagem sobre isso lá no blog e eu copiei e colei algo que estava no site da Sadia. E por que a Sadia fala sobre isso? Porque eles oferecem no seu portfólio de produtos muitos lanches. Então, a ideia de que comer de 3 em 3 horas é uma necessidade é muito útil para quem fabrica lanches. Na edição de novembro das minhas descobertas do mês, eu até comentei sobre o biscoito Nesfit da Nestlé. Olha só o que está escrito no rótulo. Para manter a forma, além de praticar atividades físicas e cuidar da alimentação, prefira lanches equilibrados entre as refeições. Os lanchinhos são bons aliados de uma alimentação equilibrada, pois além de matar aquela fominha, evitam exageros nas refeições principais. Olha só que vergonha, hein, Nestlé? Além de incentivar que as pessoas fiquem mastigando o tempo todo, sugere que essa coisa Nesfit, que é uma mistura de farinha com açúcar e óleo vegetal, seja uma boa opção. E olha o que dizia a Sadia lá em 2014. Tomar lanche entre as refeições é bom, porque
pode ajudar a emagrecer. Sim. Um dos motivos é que comer de 3 em 3 horas acelera o metabolismo. E aqui entro eu. Vejam que não é pode acelerar, ou dizem que acelera, ou vimos uma vez um estudo. Não. Um dos motivos é que comer de 3 em 3 horas acelera o metabolismo, afirma a Sadia. Pois cada vez que você ingere alimentos, seu organismo queima calorias na tarefa da digestão. Obviamente queima menos do que as que você está ingerindo. Estou aqui eu dizendo para você, ouvinte, caso contrário, quanto mais você comesse, mais você emagreceria. Mas segue a Sadia. Por outro lado, quando se fica sem comer por muito tempo, o corpo aprende a economizar calorias. Funciona da seguinte maneira: o organismo, habituado a poucas refeições por dia, acostuma-se a acumular energia para os momentos de fome. Dessa forma, em períodos prolongados de jejum, o corpo guarda gordura extra para possíveis situações de escassez. Ai, é difícil, né? É difícil porque a narrativa fecha tão bem para quem quer vender esses produtos. Se você quer aprender a fazer low carb de um jeito certo, que funciona e sem loucuras, considere se inscrever no Podcurso. É um curso todo em áudio, em que a gente responde de forma prática as 50 principais dúvidas sobre o assunto. São mais de 25 horas de conteúdo para você ouvir quando quiser, com a gente e convidados especiais. Você pode conhecer os detalhes acessando drsolto.com.br/podcurso. E não é como se esse assunto não pudesse ser empiricamente testado e demonstrado. A gente pode pegar voluntários e sorteá-los para uma alimentação mais frequente ou para uma alimentação com intervalos menos frequentes e medir o metabolismo deles. Não só pode, como isso já havia sido feito à exaustão antes de 2014, época em que eu escrevi essa postagem e que a Sadia publicou essa pérola no seu site. E eu vou ler para vocês alguns dos resumos dos estudos aqui. Em um estudo, os autores realizaram um experimento em 30 voluntárias, às quais foi imposta uma dieta extremamente hipocalórica por 3 dias. Mas ao invés de imaginar o que aconteceu com o metabolismo, os autores mediram a taxa metabólica. Resultado, em 3 dias de restrição calórica severa, não houve modificação na taxa metabólica basal. Tradução: restrição calórica aguda, mesmo severa, não desacelera o metabolismo. E aqui vamos fazer um parêntese. Isso é diferente de uma pessoa que está sempre restringindo calorias, uma pessoa que está fazendo uma dieta de fome. Aí sim, à medida que o emagrecimento ocorre, o metabolismo desacelera. Mas a ideia de que porque você pulou lanches de Nesfit, o seu metabolismo vai desacelerar, não é verdade. É tão absurdo isso, porque é como se você não estivesse emagrecendo por falta de Nesfit. Num outro estudo, 8 homens e 8 mulheres foram submetidos a jejum em dias alternados, ou seja, dieta normal num dia e jejum no outro dia, por 22 dias consecutivos. Segundo o senso comum nutricional, o seu metabolismo deveria ficar muito mais lento com todo esse jejum e mais lento ainda nos dias de jejum quando comparado aos dias de alimentação normal. Mas não foi o que aconteceu. A taxa metabólica em repouso não mudou do início ao fim do estudo ou de dias alimentados para dias em jejum. Nem mesmo a temperatura corporal mudou. Nós não estamos aqui falando em pular uma refeição numa deficiência de Nesfit. Nós estamos falando em pular todas as refeições por 24 horas. E aqui, mais uma vez, abrindo um parêntese. Eu não sou fã desses jejuns prolongados e não acho que as pessoas devem ficar 24 horas sem comer de uma forma geral. O que eu estou querendo salientar aqui é que o que se afirma que se você não comer de 3 em 3 horas o metabolismo vai desacelerar, não é verdade. Porque agudamente, se você não comer por 24 horas, o metabolismo não desacelera. Ah, mas se começar o dia com uma dose de suco de limão em jejum, aí sim o metabolismo deve acelerar, né? Porque o que tem de blogueiro mostrando isso todos os dias no Instagram, meu Deus do céu. Então, esse é um exemplo fascinante. Por quê? Porque, ao contrário
da história da água, que tem coisas escritas sobre isso, estudos que foram mal feitos, foram feitos sobre isso no passado, ou essa história de desacelerar o metabolismo, no qual gente ignorante confundiu o fato de que o emagrecimento e a restrição calórica prolongada provocam uma coisa chamada termogênese adaptativa, na qual o metabolismo realmente desacelera quando a pessoa perde peso. Aqui, nessa história do limão, não existe nada. Isso é um mito do nível astrologia, horóscopo, sabe? Mágica. Isso é Harry Potter da nutrição. Bom, mas para quem gosta, quem tá acostumado, faz mal tomar isso de manhã? Não faz, né? Eu acho meio esquisito, porque assim, quando a gente toma um shot de limão, assim, eu gostaria que vocês fizessem a experiência de se filmar enquanto tomam o shot de limão para ver como é que a cara fica, né? Não é uma coisa agradável, mas sei lá, deve ter gente que gosta, então tá tudo bem, limão é saudável, é uma fruta que tem bem pouquinho açúcar, mas eu acho que o que faz mal é a ausência do ceticismo, é a credulidade excessiva, é a gente cair nesse tipo de coisa, porque na história do limão não faz diferença, mas imagina se eu passo a acreditar que eu preciso de Nesfit para emagrecer. Isso pode ser a ruína do meu plano. E para terminar, ainda aquela história do comer de 3 em 3 horas, porque isso é uma das coisas mais bizarras que tem, teve um estudo que foi feito em que voluntários, homens e mulheres, foram submetidos a jejum de 12, 36 e 72 horas. Então veja, está se dizendo que as pessoas deveriam comer cada 3 horas, porque se passar de 3 horas começa a desacelerar o metabolismo. Aqui, após ficar não 3 horas, mas 3 dias sem comer, o metabolismo foi medido e não estava desacelerado. Aliás, chegou a aumentar um pouco, porque numa situação de jejum muito prolongado, o corpo libera hormônios como a adrenalina, porque evolutivamente, na nossa espécie, quando nós estávamos com fome, é quando nós precisamos ter energia para procurar comida, né? Mais uma vez, eu não estou propondo, eu não acho bom e não quero que vocês saiam fazendo jejum de 2, 3 dias. É só para salientar o quão bizarro é o conceito de que a gente precisa comer de 3 em 3 horas. Então, é isso. Assim como não faz sentido ter um número exato de litros de água que você deveria consumir por dia, ou uma frequência exata de alimentação que você deveria ter por dia, não faz sentido você ficar caindo em todo tipo de mito e senso comum alimentar que rola por aí. E a gente já está em dezembro de 2022, que loucura isso! O Spotify nos lembrando com as estatísticas do ano que o nosso podcast foi ouvido em 51 países. E a gente está aqui para agradecer vocês, porque isso é uma coisa sensacional, é o que nos faz continuar esse trabalho semanal aqui para vocês. Uma coisa sensacional que as estatísticas mostraram é que vocês, ouvintes, colocaram o nosso podcast no top 1% dos podcasts mais compartilhados do mundo. Dá para acreditar? Do mundo, não. Sensacional, eu jamais imaginaria isso. Então, se você gosta do podcast, se você quer que mais pessoas ouçam, vamos seguir nessa toada e compartilhar cada vez mais para ver se em 2023 a gente consegue ficar ainda melhor nesse ranking. E é bem legal ver também aqui que a gente está entre 1% dos podcasts mais seguidos. Quando as pessoas ouvem os episódios, elas vão lá e assinam para receber as notificações todas as semanas. Incríveis 40% das pessoas que fazem download do nosso podcast são pessoas que seguem o podcast e escutam todos os episódios. Nossos ouvintes são muito fiéis, então muito obrigada para você que está aqui todas as semanas com a gente, mandando sugestões, compartilhando e também nos ajudando a manter a consistência dessas gravações. E olha só, a gente está muito feliz, muito orgulhoso que vários de vocês estão compartilhando nos stories que o Comida Sem Filtro está entre os top podcasts que vocês ouviram. Então, se isso aí apareceu para você lá no Spotify, compartilha que a gente está acompanhando e, claro, fica muito feliz.
Outra coisa importante é que a nossa nota de avaliação lá no tocador de podcast esteja alta, e ela está muito alta. Então, se você gosta, por favor, vai lá e clica nas 5 estrelinhas, porque isso ajuda a distribuir o nosso conteúdo para mais pessoas. É um conteúdo gratuito, tudo que você precisa fazer para nos apoiar é clicar lá e dar uma avaliação positiva. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e/ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.